Bom dia, meu nome é Nayara Medeiros de Souza, eu estudo no Instituto Federal de Pernambuco, campus Recife. Hoje, dia 13 de setembro, eu vim apresentar o seminário de História 3, sobre as colônias. Bom, neste primeiro slide eu vou apresentar o que foi a colonização inglesa. A colonização inglesa na América foi iniciada pela iniciativa privada. A Inglaterra utilizou a colonização da América do Norte para enviar todos os elementos indesejáveis da sociedade inglesa. Por exemplo, os camponeses endividados, trabalhadores urbanos desempregados, criminosos e os órfãos. Outras pessoas que foram enviadas para a América do Norte foram pessoas que fugiram da guerra e da perseguição religiosa, os puritanos. Nos primeiros anos da colonização, alguns grandes desafios foram enfrentados, como ataques indígenas e falta de alimento. A principal forma de trabalho que se desenvolveu no início da colonização foi a servidão temporária e a dependência de se utilizar o trabalhador escravo. Bom, nesse segundo slide eu vou apresentar o que foi a colonização espanhola. O início da colonização espanhola na América foi em 12 de outubro de 1492. Originalmente, os espanhóis chegaram à ilha de Guanahani, nas Bahamas, em 1492. 2 anos depois, em 1494, o Colombo retornou à América para iniciar a ocupação da ilha de Hispaniola. Os primeiros anos da ocupação espanhola se deram nas ilhas de Caribenhas, com a agricultura de subsistência e mineração de aluvião. Neste período, a população nativa foi quase completamente dizimada pela ação das doenças e pela violência espanhola. A ocupação continental se iniciou a partir da região de Castilla del Oro, atualmente o Panamá. Os ataques seguidos de ocupação continental foram conquistados pelos astecas por Hernán Cortés em 1521 e a conquista dos incas de Francisco Pizarro em 1532, fatores que proporcionaram a conquista da América Espanhola na superioridade de armazenamento, alianças com os povos nativos, com a posterior traição e doenças, na quais foram os objetivos da colonização, entre eles obter riquezas rápidas como metais preciosos e a cristianização dos povos indígenas. As colônias espanholas ganharam sua independência no século XIX e foram influenciadas pelo enfraquecimento da Espanha e pela difusão das ideias iluministas. Já na primeira expedição de Cristóvão Colombo, houve o contato com os valiosos minerais que despertavam a cobiça do reino espanhol. Logo em seguida, os colonizadores ampliaram suas reservas de metais preciosos, ao subjugarem as grandes civilizações indígenas americanas. Escravidão e trabalho indígena. Para organizar a força de trabalho a ser empregada, os espanhóis preferiam trabalhar junto à população indígena. A escravidão não era permitida, tendo em vista os interesses religiosos que a Igreja tinha na conversão da população nativa. Dessa forma, a coroa espanhola resolveu adotar outras modalidades de trabalho compulsório que resolveriam esta questão. Para tanto, utilizaram do sistema de repartimento da encomenda. O repartimento, na verdade, era uma modalidade já conhecida pelas populações indígenas anteriormente subjugadas ao Império Inca, o Mita, e Azteca. Esse tipo de sistema era usado através de um sorteio, onde os indígenas selecionados deveriam trabalhar compulsoriamente durante certo tempo.
Em geral, os indígenas eram submetidos à realização de tarefas desgastantes em um ambiente bastante adverso. Ao fim da jornada, os índios recebiam uma compensação financeira de baixo valor. Com o passar do tempo, a população escolhida para esse tipo de atividade passaram a receber um partido, ou seja, uma parcela dos metais preciosos recolhidos durante o tempo de serviço. Em outro momento, a falta dos indígenas disponíveis para a execução da tarefa forçou a substituição do repartimento pelo trabalho livre. O uso desse tipo de trabalho acarretou na desintegração de várias comunidades indígenas americanas. Outra forma de exploração da mão de obra indígena foi a encomenda. Nesse sistema, o rei espanhol, na figura de seus administradores, concedia uma permissão à figura de seu encomendeiro. Este, por conseguinte, poderia utilizar a mão de obra de toda uma comunidade indígena para a exploração dos minérios e de terras disponíveis. Em troca, o encomendeiro era obrigado a oferecer a catequização a todos os indígenas, postos sob a sua responsabilidade. A relação do mercantilismo, absolutismo e renascimento com a colonização. O mercantilismo é a ideia econômica de que tem um fundamento e incentivo à acumulação de riqueza, principalmente riquezas em formas de metais preciosos, como é o caso do ouro e da prata. A ideia do mercantilismo predominou durante muitos séculos, sendo o motivo mais marcante para a expansão marítima e para a descoberta da América. A colonização da América, portanto, tinha por essência a vontade das nações europeias de acumular riquezas. Já na colonização da América Latina, o absolutismo foi o sistema político em voga. Na colônia, durante todo o período colonial, houve o Pacto Colonial, com o monopólio de metrópole sobre a colônia e instituição de modelos administrativos centralizados diretamente apontados pelos governos absolutistas europeus, sem liberdade política para os colonos. Por renascimento cultural, entende-se uma atmosfera de efervescência artística e intelectual de caráter urbano que se faz presente na Europa, sobretudo na região da Península Itálica, atual Itália, dos Países Baixos, atual Holanda, e outras regiões de norte europeu entre os séculos XV e XV1. Essa atmosfera cultural frequentemente foi identificada como uma ruptura extrema com a tradição medieval cristã e um retorno puro e simples à tradição greco-romana. No entanto, isso não é muito bem verdade. As reformas iluministas realizadas pelo rei Carlos III no século XVIII, os vice-reinos foram divididos em 4 e foram criados mais capitanias gerais, buscando encontrar uma forma de melhorar a administração colonial. Vice-reinos, territórios de grande extensão à população, eram os mais rentáveis para a coroa espanhola. Estavam governados por um vice-rei. Era eles: vice-reino da Espanha, Peru, Nova Granada e Prata. Capitanias gerais foram estabelecidas em zonas de maior conflito com a população indígena ou que eram alvo de ataque de piratas. Foram elas: Guatemala, que abarcava os atuais países da Guatemala, Honduras, El Salvador e Costa Rica; Cuba, Venezuela, Chile, Santo Domingo e Porto Rico. Cargos políticos nas colônias espanholas. As colônias eram administradas por funcionários nomeados pelo próprio rei. Eram eles: vice-rei, era o cargo mais alto dentro desta estrutura e ocupado por um nobre ou um fidalgo, diretamente indicado pelo rei. Possuía a autoridade máxima e dele dependiam algumas capitanias gerais. Capitão-geral
título utilizado por quem estava à frente das capitanias gerais. Governadores auxiliava o vice-rei ou o capitão-geral a administrar o território. Cabildo era uma espécie de conselheiro, formados pelos próprios homens de destaque da sociedade, incluindo o clero, e se reuniam num edifício de mesmo nome. Administração da América Espanhola. Para administrar o grande território recém-descoberto, os espanhóis desenvolveram os chamados vice-reinos. Os vice-reinos criados eram diretamente ligados à coroa espanhola, o vice-reino da Nova Espanha e o vice-reino do Peru. Também foram criados a Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral de Porto Rico e a Capitania Geral de Santo Domingo. Todos esses territórios eram considerados como extensões do próprio Reino da Espanha, que administrava a colônia da seguinte forma: Casa de Concentração era o órgão responsável por registrar todos que se estabeleceram na América Espanhola, por anotar mercadorias, prover mapas para os pilotos de navegação e também eram responsáveis por exercer a justiça. Conselho das Índias auxiliava o rei a tomar decisões relacionadas aos seus domínios na América em termos de justiça, economia e inclusive durante a guerra. Real Audiência eram os tribunais de justiça estabelecidos nos vice-reinos e que julgavam os crimes cometidos por seus habitantes.